Bom dia, bom domingo, bom início de semana, que Deus abençoe sua vida, Deus lhe dê muitas bênçãos, restaure aí o seu ânimo, que a vida seja mais leve para você. Estamos no início, finalizando o mês de março, início praticamente do mês de abril. Nosso objetivo é continuar crescendo, estudando as Escrituras e nos tornando cada dia mais parecido com Cristo. Então, mais uma vez, momento Escola Bíblica Dominical, Assembleia de Deus, Ministério de Belém, Setor 70, Alphaville, pastor Anderson Cavalcante, nosso pastor tutorial, junto com o pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra Costa. E vamos para mais um tema, o último tema desse trimestre. Estamos encerrando também o primeiro trimestre de 2025 das propostas para estudos do nosso comentarista Ezequias Soares. E vamos então falar hoje sobre perseverando na fé em Cristo. Nós já falamos sobre heresias, sobre a identidade do cristão, sobre Deus é triuno, sobre Jesus é Deus, Filho é Deus, a Trindade. Nós falamos sobre o Espírito Santo. A salvação não é obra humana. Falamos sobre a natureza organizacional da igreja. E agora estamos falando na perseverança da fé. E para nós então continuarmos nesse estudo, hoje nós vamos falar um pouquinho, de forma breve, sobre o que é estar perseverando em Cristo. O nosso textuário é o que eu vou ler hoje para nós e deixarmos isso como base, diz o seguinte: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar secreto, ou em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alba apareça em vosso coração. Ou seja, gente, depois de estudarmos sobre como a gente identificar heresias, quem é Jesus, como nós aceitamos a divindade de Jesus, o Espírito Santo, Deus, a gente estudou quem sou eu em Cristo, né? A salvação é algo que eu sou merecedora, eu ajudo, as minhas obras ajudam a minha salvação ou não. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como que é perseverar na fé. Porque diante de tantas coisas que o mundo fala, principalmente hoje, sobre o que é ser cristão, o que não é ser cristão, como eu identifico a verdade? Então a gente parte do princípio seguinte: a única fonte de verdade que esclarece todas as dúvidas em relação a outras ideias, a outras formatações, a outras linhas de pensamento em relação ao cristianismo é a Bíblia Sagrada, não tem outra. A fonte fidedigna das Escrituras Sagradas. Por isso que é importante ler e estudar a palavra de Deus, as Escrituras. Claro que isso vale para quem é cristão, mas vale também para aquelas pessoas que querem talvez entender um pouco mais do que é o princípio desse mundo, o que rege os princípios desse mundo, como é ter sucesso na vida, como ter um bom relacionamento, ter família e assim por diante. E muitas pessoas, elas seguem, pessoas de sucesso, seguem esses princípios das Escrituras para ter uma vida de sucesso, uma vida em paz, uma vida feliz. E nós cristãos temos uma vida, seguimos os princípios cristãos, os princípios do reino, para ter comunhão com Deus. Então, a experiência do cristianismo ela é muito além do que religiosa, vir à igreja, fazer parte de uma denominação. É um ser, é um estar continuamente, é um querer estar em comunhão, conhecendo Deus. É uma experiência pessoal. Eu não posso, a partir de alguém, ter uma experiência com Deus. É a minha experiência com Deus. E eu preciso querer. A gente entende, lendo as Escrituras, que Deus ele não obriga ninguém a segui-lo, a amá-lo. Mas ele fala: olha, vinde a mim. Se quiser estar comigo, eu tenho muito a oferecer. Eu posso te fazer uma pessoa feliz. Eu posso ajudar na solução dos seus problemas. Eu posso caminhar com você nessa jornada da vida. O mundo tem muitas coisas ruins, mas eu venci todas as coisas ruins desse mundo. E eu posso ser aquele que vai te guiar nesse mundo, né, de tantas coisas, de tantas vozes.
A gente aprendeu também as características das pessoas que enganam. Elas vêm apresentando o evangelho de forma talvez até surreal, como se Deus fosse resolver todos os nossos problemas. Deus vai nos dar, Ele vai solucionar as nossas dificuldades, Ele vai realizar todos os nossos desejos. A gente aprende que não. Nas Escrituras Sagradas existe um plano divino, existe uma vontade divina que é melhor do que a nossa vontade, do que é melhor do que o nosso querer. Por isso que a Bíblia vai dizer, a vontade de Deus ela é perfeita e agradável, e Ele faz muito além do que pedimos e imaginamos. Por isso que é interessante, independente dos meus planos, dos meus projetos, eu apresentar tudo para Deus, esperar e deixar e entregar que Deus faça a vontade dEle, o querer dEle. As Escrituras Sagradas, como eu disse, é a fonte fidedigna do cristianismo, do cristão, da fé, do reino. Então, não há um livro ou qualquer outra literatura que tenha autoridade maior do que as Escrituras Sagradas. A Bíblia ela é inspirada por Deus, é assim que nós acreditamos. Todos os autores que escreveram a Bíblia foram pessoas que foram inspiradas, escolhidas por Deus para escrever exatamente o que Deus queria que fosse escrito. Claro que dentro do seu vocabulário, dentro da sua cultura, usando o vocabulário que aprendeu, a forma de vida que tinha cada um dentro da sua experiência, mas falando aquilo que Deus queria que o mundo soubesse, que aqueles que viriam após eles entendessem a sua verdade e a sua relação com a humanidade. Nós temos a autoridade apostólica, que é os pais da igreja, os apóstolos, aqueles que iniciaram e deram start na igreja e chegou até a nós. O cristianismo ou as Sagradas Escrituras, hoje ela abrange o mundo inteiro, né? Ela está presente praticamente no mundo inteiro, em várias línguas. Então, nós temos a certeza de que por muito tempo já quiseram destruir as Sagradas Escrituras, mas não foi possível. Então, essa é uma das provas também, que a Bíblia Sagrada ela é viva. Ela não é um livro qualquer, ela está em todos os lugares presentes na sociedade. Então, a Bíblia Sagrada ela é um livro vivo, mesmo que as pessoas queiram calá-la, fechá-la, desautorizá-la, talvez menosprezá-la, mas para nós cristãos, ela é um manual, ela é fonte que nos leva, que nos conecta com Deus e que faz com que nós entendemos e nos aproximamos mais de Deus. Ou seja, a Bíblia Sagrada ela é o guia da humanidade para uma vida feliz. Como eu sei, como eu devo saber como viver nesse mundo? Quem é que me diz isso? As Escrituras Sagradas, para nós não tem outra. Então, quer viver uma experiência com Deus? Você que é cristão, você que talvez começou agora, ou já está um tempo na igreja, ou um tempo no cristianismo, ou um tempo no reino, o convite sempre do estudo das Escrituras é o melhor caminho para conhecermos a Deus de forma pessoal. É interessante porque a gente vem na igreja, a gente recebe ministrações do pastor, do professor da escola dominical, do professor da escola teológica, mas é importante eu buscar esse conhecimento em Deus, pedir a ajuda do Espírito Santo, que Ele nos direciona e nos ajuda a entender, a ter nós mesmos, lendo as Escrituras, entendemos o que o texto quer dizer, o que Deus está falando naquele momento e como aplicar para os dias de hoje. Não sermos apenas leitores ou contadores de histórias, mas alguém que consiga interpretar as Escrituras e extrair dela o que realmente Deus quer falar, mostrar, nos ensinar e principalmente nos guiar nesse mundo de Deus. Que Deus abençoe e bom domingo. Fica com Deus.